Kogarashi era um caçador de fantasmas inútil, cuja única missão na vida era espantar todos os espíritos que encontrava. No entanto, sua vida de espantar fantasmas muda quando ele vai limpar uma casa assombrada e encontra uma garota espírito voluptuosa que faria parte de espantar de seu trabalho parecer um episódio de excesso. Não. Tudo começa quando ele se muda para a cidade dos seus sonhos, onde espera iniciar um novo capítulo de sua vida. Mas ao chegar à cidade, ele vê um monstro sem rosto tentando atormentar dois velhos, então ele desbloqueia a habilidade de trapaça de Saitama, mandando o monstro para o inferno com um soco. Ele pede aos velhos direções para a pousada Yureiji, já que é a mais barata da cidade e é tudo o que ele pode pagar com seu pouco dinheiro. O casal idoso fica surpreso por ele estar indo para lá, porque mesmo que o aluguel seja tão barato quanto o seu corte de cabelo, é conhecido por ser assombrado. Muitos anos atrás, o cadáver de um estudante foi encontrado na pousada, e a alma dela ficou lá desde então. Eles perguntam por que ele está indo lá mesmo sabendo disso, e o idiota cheio de confiança responde que ele é Saitama com um transplante de cabelo, então só precisa dar um soco no fantasma para fazê-lo correr. Mais tarde na pousada, o cara vai tomar seu banho pela primeira vez desde o início do ano. E enquanto isso, de repente ouve alguns movimentos atrás dele, que ele imediatamente pensa ser o infame fantasma tentando se aproximar sorrateiramente. Mas quando ele se vira, de repente vê uma moça bonita como veio ao mundo que não percebe que ele está lá. Ele grita subitamente ao desviar o olhar, alertando a garota. Ela rapidamente cobre seus seios grandes enquanto flutua no ar, chocando o Kogarashi ao perceber que ela é realmente o fantasma. Ela fica envergonhada ao se surpreender que ele pode vê-la, mas ele nega, ainda olhando para o lado. Isso a deixa mais envergonhada, e ela o ataca com tigelas de banho, nocauteando-o. Ele acorda mais tarde apenas para se encontrar no colo de uma garota chamada Nakai, que se apresenta como a dona da pousada. Uma baixinha bêbada e louca logo aparece, apresentando-se como Naanko, quase fazendo o nosso personagem principal surtar. De repente, uma baixinha chamada Sagiri aparece, ameaçando cortar salsichas se elas saírem de controle. E a Yaki quase dá a ele o Gok Gok 3000 também aparece. Enquanto ele se pergunta que tipo de garotas são essas, uma delas lhe pergunta o número do quarto, e quando ele diz que é o número 4, ela dá um sorriso malicioso enquanto todos saem, deixando-o se perguntando se sua salsicha está segura aqui. Ele logo chega ao seu quarto e, surpreendentemente, encontra alguns bolos de arroz saindo da parede em uma posição estranha. O que você está fazendo, meu irmão? Percebendo que é a menina fantasma de antes, ele começa a puxá-la até que ela caia em seu rosto. Deveria ter sido eu, não ele, não é justo. Depois ela se apresenta como Yuna, uma fantasma certificada. E ao olhar para ela, Kogarashi acha difícil exorcizá-la porque Sokai é a única técnica que ele conhece. E sendo um cara tranquilo, ele não bateria em uma garota bonita que parece legal. Mas ele não se importaria de acertar nos pontos certos. Enquanto eles se preparam para dormir, ele percebe que, sendo um espírito vinculado, aquele quarto é o único lugar onde ela pode viver. Ele imediatamente fica inquieto ao perceber que aqueles grandes melões serão sua grande distração. Mas ele rapidamente volta à ordem, lembrando-se de que ela é apenas um fantasma. No meio da noite, ele está tendo dificuldade para dormir porque está durão agora mesmo. Ela de repente pergunta a ele por que ele veio para a pousada e Kogarashi explica que sempre foi alvo de demônios desde muito jovem e isso tornou sua vida muito difícil. Ele percebeu que a única maneira de voltar à sua vida normal era se tornar um exterminador de demônios. Ao ouvir isso, Yuna agradece por ele ter vindo à pousada, porque ele é a primeira pessoa com quem ela conseguiu conversar que não tem medo dela. Logo depois, Kogarashi pergunta a ela qual é seu arrependimento persistente, porque seu mestre uma vez lhe disse que um fantasma pode se tornar maligno e eventualmente ir para o inferno se não resolver rapidamente seu arrependimento persistente e ascender ao céu. Ela fica surpresa e se pergunta por que ele está preocupado com ela. De repente, Hatikun aparece, assustando Yuna e fazendo com que ela libere seu poder, que suspende Kogarashi no ar. Ele cai de volta no chão, mas em uma posição que lhe permite ver os dois pontos da Yuna em Ultra 4K, deixando-a envergonhada. Então, ela o chuta como um saco de batatas. No dia seguinte, Kogarashi se pergunta o que fazer sobre Yuna, mas de repente percebe que há algo errado ao voltar para a pousada. Enquanto isso, um velho aparece de repente no quarto de Yuna e tenta exorcizá-la. Percebendo que Yuna pode estar em perigo, Kogarashi corre imediatamente para a cena, mas hesita um pouco, pensando que essa pode ser a melhor decisão para que ela não se torne um espírito maligno. No entanto, ele muda de ideia quando Yuna implora ao exorcista que ainda quer ficar porque ainda tem algumas coisas a fazer e uma nova amiga que quer conhecer melhor. Ele intercepta imediatamente e agarra o raio como um semideus, quebrando-o. O exorcista fica irritado e ataca com alguns golpes, mas ele os desvia e segue com um soco que derruba o cara instantaneamente. Ele então promete a Yuna que a ajudará a resolver seu arrependimento persistente. Ela fica animada por ele ter decidido ficar com ela, e ele responde que não teve escolha, já que a pousada era a mais barata da cidade. Então, ela fica grata por ele estar sem dinheiro e deseja que ele continue falido para que possa continuar ficando com ela.
O idiota caído tenta se mover novamente, e Kogarashi imediatamente tenta proteger Yuna, mas por engano agarra seus seios, fazendo com que ela o jogue longe novamente. Na manhã seguinte, Kogarashi acorda flutuando no céu com Yuna, e ele fica envergonhado porque os enormes balões dela estão diretamente em seu peito antes de ambos caírem na piscina abaixo. Mais tarde, enquanto ambos se dirigem para o restaurante, Yuna pede desculpas pelo que fez a ele na cama à noite, e ele responde que talvez ela precise acorrentá-lo a um pilar ou algo assim. Ouvindo isso, Sagiri pergunta sarcasticamente se ele gostaria de ser acorrentado imediatamente. Mais tarde, quando ele se senta, diz a eles que está surpreso por também conseguirem ver Yuna, mais um motivo para todos viverem aqui sem serem incomodados. No entanto, ele fica cético e pergunta se eles também são fantasmas, já que fantasmas muitas vezes são indistinguíveis de um humano vivo após muito tempo mortos. Nanko imediatamente enfia o rosto nos seus peitos, deixando-o envergonhado, e Sagiri, que vem tentando pegar suas bolas, tenta novamente. Ela pergunta a Yuna se este é o cara com quem ela quer dividir um quarto e continua perguntando se ele fez algo estranho com ela. Yuna imediatamente fica envergonhada ao lembrar algumas cenas picantes com ele levantando alguns objetos no céu, e ao ver isso, Sagiri fica com mais vontade de arrancar as bolas dele do que nunca. Kogurashi diz a ela que não tem planos de sair do quarto, pois já prometeu a Yuna que a levaria ao céu, deixando as outras duas meninas emocionais, percebendo que um dia Yuna precisaria ascender ao céu para não cair. Nakai logo aparece com o café da manhã e, observando todos eles, Kogurashi pergunta o que realmente são. No entanto, enquanto ela tenta começar a apresentação, o exorcista feio de ontem de repente grita do lado de fora. O cara, ainda se sentindo humilhado por como Kogurashi deu uma surra nele, declara que o clã dele veio para exterminar todos eles. Vendo isso, Kogurashi diz a eles que ele cuidará disso, já que é problema dele. Mas as outras garotas avançam imediatamente e começam a bater nos monges estúpidos. O exorcista fica chocado ao ver seus subordinados no chão, mas então, Nakai aparece e ativa algumas bolas de luz sobre todo o clã, que instantaneamente lhes dá sorte, fazendo-os se demitirem de seus trabalhos como monges imediatamente. Kogurashi se pergunta o que acabou de acontecer e Yuna explica que Nakai é uma divindade protetora do lar que manipula a sorte. Ao ouvir isso, Bro imediatamente pede a Nakai para ajudar seu portfólio de criptomoedas a decolar, mas Sagiri diz a ele que não funciona assim, pois a habilidade de Nakai apenas utiliza a sorte que o beneficiário já possui. Mas para ele tem mais azar do que os fãs de Hunter x Hunter. Depois, todos dão as boas-vindas a ele na pousada oficialmente. No dia seguinte, Bro acorda na posição mais sortuda da história dos animes, mas ele se assusta porque ela deve acordar nesse estado. Infelizmente, ela acorda e fica envergonhada, jogando-o para fora do quarto. Mais tarde, enquanto eles caminham pelo corredor, Yuna pede desculpas novamente. Kogurashi de repente vê um gato e vai pegá-lo porque adora gatinhos bonitos. O gato fica desconfortável e pula de suas mãos antes de se transformar em Yaya, chocando-o. Sagiri vê isso e fica com raiva, mas Yaya piora as coisas ao dizer que ele estava palpando-a por toda parte como um pervertido depravado. Devido a isso, ela entra com um pedido contra ele para que seja expulso da pousada. Nakai afirma que, de acordo com as regras da pousada, eles têm que jogar uma partida única, e quem perder terá que fazer o que o vencedor disser. Nakai apresenta a partida de tênis de mesa, e Kogurashi afirma que odeia isso. No entanto, assim que o jogo começa com o adversário servindo primeiro, Bro devolve com um smash, chocando-os. Sagiri o chama dizendo que ele estava apenas brincando quando disse que odiava o jogo, mas ele responde que não estava. Ele então explica que uma vez foi possuído por um treinador de ping-pong que o colocou em um treinamento terrível que ele não queria fazer e isso o fez odiar tênis de mesa. No entanto, graças a essa experiência, ele está no mesmo nível de um jogador chinês médio. Vendo isso, Sagiri clona-se com sua técnica de criação de clones e causa uma ilusão com as bolas, dando um ponto para sua equipe. Sagiri serve novamente com sua habilidade especial, prometendo a Yuna que a livrará desse cara imoral. Mas enquanto Yuna tenta defendê-lo, ela lembra de uma cena com Sashi e fica envergonhada, liberando sua habilidade de Poltergeist, devolvendo todas as bolas. Kogurashi, sem saber o que aconteceu, a elogia e diz pra ela continuar sendo tão útil. A partida continua por um tempo com Yuna devolvendo as jogadas com sua habilidade de Poltergeist. De repente, ela percebe que não pode mais usá-la, sugerindo que deve estar acostumada com o pensamento constrangedor. As marés mudam a favor dos oponentes, e enquanto Sagiri tenta um golpe final que a tornaria vencedora, Yuna levanta seu vestido para Kogurashi ver seu plano para que ela possa ser. Tudo imediatamente suspende no ar, devolvendo a bola para o lado de Yaya e Sagiri, tornando-os os
No entanto, Yuna fica muito envergonhada e acaba jogando tudo fora. Depois disso, Sagiri aceita sua derrota e alerta Kogurashi para não fazer nada estúpido. Ele dá sua palavra, no entanto, quando tenta ajudá-los a levantar uma mesa pesada, acaba escorregando em uma bola de ping-pong e cai, realizando o sonho americano nesse processo. Na manhã seguinte, Yuna acorda apenas para descobrir que Kogurashi não está em lugar algum. Ela fica preocupada que ele tenha saído por causa dos comportamentos travessos dela, e começa a procurá-lo por toda parte, sentindo-se péssima. No entanto, Nakai diz a ela que ele foi para a escola, já que hoje é a cerimônia de entrada no ensino médio. Chegando à escola, Kogurashi fica feliz por finalmente conseguir realizar seu sonho, já que enfrentou muitas dificuldades em suas escolas anteriores, onde foi frequentemente violado por diferentes espíritos. Poucos momentos depois, ele vê Yuna, e enquanto conversa com ela, vê um nu aleatório passando por ela, fazendo-o perceber que os humanos normais não conseguem vê-la. Na sala de aula, um idiota feio e nojento se apresenta e diz a ele quão sortudos eles são por terem a garota mais bonita da escola na classe deles, chamada Chisaki. Enquanto isso, Kogurashi não vê beleza nenhuma, porque a garota apenas lembra sua mãe pra ele. Então, ele vê Yuna se movendo de forma engraçada e querendo levantar a saia da garota feia. Ele rapidamente tenta impedi-la, mas os pensamentos intrusivos de Yuna ganham, e como ninguém mais pode vê-la, todos acham que Kogurashi fez isso. Ele tenta se defender, mas todos acham que ele é um esquisito. Mais tarde, durante a aula, todos começam a falar sobre o novo aluno que está levantando a saia das meninas desde o primeiro dia. E, envergonhado, ele decide assumir total responsabilidade pelo que aconteceu antes. Ele imediatamente se levanta diante da turma, pedindo desculpas e explicando que ele é um médium espiritual. Então o fantasma que ele trouxe com ele foi o que causou os eventos anteriores. No entanto, eles acham que ele é louco e zombam dele pelo absurdo que acaba de dizer, mas Chisaki o encara como se quisesse sentar no rosto dele. Mais tarde, durante o intervalo, ela diz que quer falar com ele separadamente. E quando o Bro acha que vai receber uma declaração no primeiro dia, ela de repente revela que queria contar a ele sobre o fenômeno sobrenatural que está acontecendo na casa dela. Kogurashi decide ajudá-la e pede para ir à casa dela, mas quando entra no quarto dela, a menina culta começa a pensar em backshots. Kogurashi vê os bichos de pelúcia que Chisaki alegou estarem possuídos e dá socos em todos para exorcizá-los, mas percebe que não há espírito dentro. Ele sugere que o culpado deve estar controlando os bonecos remotamente e entrega a Yuna um dos bichos de pelúcia para verificar qualquer sinal espiritual. No entanto, quando Yuna pensa que esta é uma maneira de ser útil para ele pela primeira vez, depois de colocá-lo em muitas confusões, o bicho de pelúcia de repente se move, assustando-a e ativando imediatamente a habilidade de poltergeist que o suspende no ar. Kogarashi acaba em uma posição embaraçosa com Chisaki, envergonhando-a, então ela o joga, dizendo que ele não passa de um degenerado. No entanto, Kogarashi, sabendo que o problema ainda não foi resolvido, decide ficar por perto. Mais tarde à noite, quando Chisaki termina de se banhar, os bichos de pelúcia de repente se animam e começam a rasgar suas roupas até que seus seios enormes fiquem pendurados no ar. No entanto, Kogarashi entra nesse momento e os nocauteia com seus socos. Em seguida, ele pega um deles e ativa a linha espiritual para localizar quem é o controlador. Eles seguem a pista e logo encontram esse cara de moletom com capuz. O estranho fica arrogante e invoca um monstro para atacá-los, mas Kogarashi intervém com um de seus golpes de um soco, derrotando o monstro instantaneamente. O cara fica com medo e pede desculpas enquanto ela se transforma em seu estado original de pequena menina, chocando-os. Ela se apresenta como Koyuzu, de um clã inútil que abandona suas garotas para se virarem sozinhas após dominar. Ela acrescenta que deveria se transformar em um adulto e se misturar, mas é ruim em se transformar. Ela estava vivendo uma vida miserável sozinha em um templo abandonado até o dia em que viu Chisaki e suas xícaras, e como ela as ama grandes, ela colocou uma folha em sua boneca para que sempre possa transmitir seu conteúdo exclusivo em 8K. Isso, Chisaki sente pena dela e se aproxima, apenas para a garota travessa fazer o que seu traseiro feio nunca terá a chance de fazer, envergonhando-a. Mas ela se volta para Kogarashi e o chama de perdedor. Koyuzu é levada para a pousada naquela noite para ficar por algum tempo. E quando Chisaki pergunta sobre ela no dia seguinte, Kogarashi lembra que a menininha estava feliz brincando com balões a noite toda. Chisaki então oferece a ele seus biscoitos de graça, deixando-o animado porque nunca pensou que poderia prová-los em sua vida. Alguns dias depois, após Sagiri completar uma missão de caça a espíritos, é informada que sua próxima missão é caçar um Yukai, mas ela precisaria de um médium espiritual treinado na arte ninja Chuma para auxiliá-la, e neste caso é Kogarashi.
Ela vai até a escola dele no dia seguinte e pede para encontrá-la no terraço. Inicialmente ela hesita, mas acaba admitindo que ele é poderoso e ela quer contratá-lo para uma missão. No entanto, Sagiri diz a Yuna que pode ser bem perigoso, então ele precisa ficar para trás. Naquela noite, Kogarashi chega ao local combinado e, enquanto aguarda, se pergunta quão forte o Yukai deve ser para que Sagiri precise da sua ajuda. Sagiri logo aparece e lhe entrega algumas roupas para ele trocar. Depois de se trocar, Sagiri começa a explicar que houve uma ocorrência de um Yukai atacando casais no parque e molestando-os. É por isso que ela teve que chamá-lo para que eles pudessem atuar como um casal para atrair o monstro. Ela explica ainda que o monstro é um novo tipo de Yukai, que se especializa em comer roupas manchadas de feromônios. Kogarashi pergunta se as roupas que ela lhe deu são resistentes ao Yukai, mas ela diz que não, já que precisam que o Yukai os persiga. Bro de repente diz que isso significa que ele pode ver seus tesouros em tempo real em breve, fazendo-a ameaçar enviá-lo para outro mundo. No entanto, ela diz a ele que não se importa em se despir na frente dele se isso ajudar a salvar as mulheres que estão sendo molestadas. Eles caminham por um tempo, mas não veem nenhum traço do Yukai, o que faz Kogarashi especular que o monstro deve ter sentido sua intenção assassina. Ela concorda que foi construída como Goku, não Akino. Então o monstro pode apenas considerá-los como dois garotos andando. Kogarashi sugere que eles entrelacem os braços e, ao fazer isso, uma névoa os cobre imediatamente. As roupas deles começam a derreter e Sagiri salta para fora da névoa para ver o que está acontecendo enquanto Kogarashi permanece dentro dela, tentando lutar contra isso. Ele logo nota a fonte da névoa e instantaneamente limpa o caminho da névoa com uma força de seu punho, surpreendendo Sagiri, que sempre pensou que a melhor coisa que o humano poderia fazer com a mão era correr. A verdadeira forma da névoa aparece e, ao vê-la, Sagiri avança imediatamente com suas adagas ninja, derrotando-a instantaneamente. No entanto, ela começa a cair do céu e Kogarashi rapidamente vai salvá-la, mas vê seu plano completo bem na frente dele, deixando-a constrangida. No dia seguinte, durante o almoço, Koyuzu agradece a Nakai por todas as suas refeições deliciosas, mas Nakai diz a ele que precisa partir para uma viagem importante, então eles têm que se virar com a cozinha até que ela volte. Depois que ela sai, todos dividem as tarefas de cozinha entre si, mas todos acabam cozinhando mal, exceto Kogarashi que cozinha como Gordon Ramsay. Todos ficam surpresos e ele explica que uma vez foi possuído por um chefe que o treinou para espetar e grelhar. Mais tarde, Yaya prova o peixe grelhado e fica chocada com o quanto é delicioso, então no dia seguinte ela começa a segui-lo. Ele se pergunta o que está acontecendo, mas não importa como tente evitá-la. Ela continua atrás dele, até no banho, porque desta vez ela não quer peixe, ela quer a carne dele. Mais tarde, enquanto estão sentados juntos, Yuna percebe que Yaya está assim desde o dia em que ele cozinhou, fazendo-o perceber que ela quer outro peixe grelhado. Ele faz mais para ela e leva até ela, mas ela os dá para seu Yukai, Nekogami, surpreendendo-o por ela estar cuidando dele o tempo todo. Ela o agradece e pede para ele fazer novamente para ela, e ele aceita com prazer. No dia seguinte, Yaya continuou seguindo, fazendo os outros pensarem que Kogoroshi a conquistou com as coroas de comida. Na semana seguinte, Chisaki vem encontrar Kogarashi para perguntar sobre Yuna, curiosa sobre como ela é. Ela pergunta se pode tirar uma foto dela para ver se conseguiria vê-la. Mas Yuna responde através de Kogarashi que não gosta de tirar fotos porque sempre sai feia, não importa o quão bem pose. Enquanto isso, Chisaki ainda deseja falar com ela. E então, Yuna tem a ideia de escrever suas palavras enquanto Chisaki responde. Os dois continuam conversando durante a aula, deixando Chisaki muito distraída e Kogarashi a se perguntar sobre o que diabos eles estão falando. As duas garotas logo começam a falar sobre Kogarashi, com Chisaki surpresa por ela estar junto com ele no mesmo quarto. Ela pergunta tolamente se eles estão namorando e Yuna fica envergonhada ao negar. De repente, o professor a chama para ler um trecho antes da turma, mas como ela estava distraída o tempo todo, ela não sabe por onde começar, então o professor diz que ela ficará depois da escola para guardar materiais como punição, fazendo Yuna se sentir mal por sempre colocar todos ao seu redor em. Depois de completar sua tarefa após a escola com a ajuda de Yuna, elas continuam conversando e Chisaki diz a ela que quer fazer algo para agradecê-la por sua ajuda. Ela se lembra de Yuna levantando sua saia no dia anterior e diz que, como estava curiosa sobre o uniforme, ela pode fazer o que quiser com ela. Yuna está relutante no início porque não quer forçar Chisaki, mas ela imediatamente começa a despir Chisaki quando ela afirma que Yuna pode tocá-la como quiser. Após analisar seus bolos e melões, Chisaki fica triste por não poder ver Hari no uniforme, mas Yuna pega a mão de Chisaki e a deixa tocá-la também para que ela possa saber o quão curvilínea e quente ela é. Kogurashi de repente os chama, e assustados eles caem um em cima do outro, deixando o irmão imaginando o que está acontecendo aqui. Mais tarde no telhado, Yuna troca para o uniforme da escola, surpreendendo Kogurashi,
Enquanto isso, como Chisaki não pode vê-la, ela se oferece para tirar sua foto novamente, dizendo que fotos permitem manter memórias. Yuna finalmente concorda em tirar uma foto. Ela vê que ela é construída como um jump scare. No entanto, ela consegue se recompor e rapidamente usa o filtro do Snapchat para parecer menos assustadora. Vendo isso, Yuna se sente feliz e agradece a ela. À noite, Kogurashi chega em casa e vê Nonko em roupas de casa, fazendo-o perguntar se ela não tem um emprego. Neste momento, aparece uma estranha que afirma ser editora e revela que Nonko é uma artista de mangá, mas está prestes a perder o prazo de um projeto em que estão trabalhando. Nonko afirma que não fez nada e pede a Kogurashi para ajudá-la. Nonko começa a trabalhar no mangá o mais rápido que pode, enquanto Kogurashi e a editora a apoiam dos lados. Enquanto desenha, Nonko passa por todos os 5 estágios do luto devido à trama ridícula do mangá, assim como você está passando pelos mesmos estágios com este anime patético. Depois de um tempo, ela fica presa em um quadro mostrando o personagem principal apalpando uma garota como se fosse pão. Eles sugerem que Kogurashi ajude com uma referência fotográfica, então eles vestem uniformes e recriam a cena. No entanto, Kogurashi inicialmente fica tímido, mas Nonko diz a ele para pegá-la corretamente. Ele instantaneamente perde o controle e fica agressivo como se estivesse prestes a devorá-la. Algumas horas depois, Kogarashi observa que ela não bebeu álcool desde que começou a trabalhar, o que é bastante incomum, já que ela bebe como... Isso a leva a perguntar se ele ama o trabalho dela, mas em vez de um simples sim, ela começa uma autobiografia. Ela também foi uma caçadora de yokai como Sagiri, mas durante uma missão certa vez, sua vida passou diante de seus olhos. Então ela decidiu procurar um emprego menos arriscado porque ela amava sua vida. Nonko logo termina o trabalho e imediatamente perde o controle ao começar a beber e tirar a roupa em comemoração. Mas Nakai não fica surpreso, porque isso acontece sempre que ela termina um trabalho. Alguns dias depois, após Kogurashi e Yuna saírem para a escola dele, Nakai rapidamente vai se trocar para o uniforme escolar também. Ao sair, assegurando-se de que ninguém a vê, ela de repente vê Kogurashi voltando e imediatamente ativa a manipulação da sorte, que instantaneamente envia um touro na direção dele, levando-o embora à força. No entanto, a reação contrária também acontece com ela, e um cachorro começa a persegui-la até ela chegar à escola. Na escola, ela passa algum tempo admirando celebridades e depois participa de outras atividades com elas. Durante o intervalo, enquanto ela caminha pelo corredor, esse velho gordo, que por acaso é o diretor, a para e diz que nunca acreditou que ela seria uma aluna na sua escola. Nakai também responde que nunca pensou que o garoto com uma lacuna nos dentes tão larga quanto seu nariz com quem costumava brincar acabaria se tornando um diretor. Aparentemente, eles são amigos de infância, mas Nakai não envelheceu desde então devido à sua posição como a divindade protetora da casa. O velho vira-se para sair e parabeniza, pois sempre foi seu desejo frequentar uma escola como uma criança normal. Alguns minutos depois, quando Nakao e suas amigas carregam o almoço, esses idiotas aparecem de repente e começam a cantá-las, mas como não parecem ser diferentes de um reno parado, elas recusam a oferta. No entanto, quando tentam sair, os idiotas as param, chutam o almoço de Nakai para o ar, mas ela rapidamente ativa a manipulação de sorte para colocar a comida de volta na bandeja. Os caras continuam a importuná-las, com um oferecendo uma carona na sua ferramenta, mas ela de repente o avisa para não a deixar irritada. O cara não ouve e a leva à força. E ela ativa má sorte para eles, deixando para o universo trazer qualquer azar que escolher para eles. De repente, Kogurashi aparece como o azar deles, e os espanca tão forte que eles fogem com o rabo entre as pernas. As outras duas garotas imediatamente se aproximam dele, sentindo-se encantadas e lisonjeadas, mas ele diz que não está interessado em garotas jovens, e sai imediatamente, sem perceber que Nakai está lá. Alguns dias depois, Kogurashi pergunta a Yuna quais são os arrependimentos que ela ainda carrega, mas ela não tem ideia, então ele sugere que ela faça algumas coisas diferentes que possam dar uma pista de quais podem ser. Nesse momento, Nakai lembra de que ela sempre quis ir a Yunao, uma instalação de águas termais que abriu recentemente na cidade. Nakai apresenta-lhes um par de bilhetes e sugere que vão juntos a um encontro, deixando-os envergonhados. No dia da saída, eles permanecem envergonhados com a ideia de ser um encontro, mas como é o que Yuna quer, Kogurashi se oferece para dar isso a ela. Eles entram na instalação e ao chegar na recepcionista, ela diz a Kogurashi que os ingressos são para casais e o idiota responde que ele está em um encontro com uma garota que só ele pode ver. Ao ouvir isso, todos pensam que ele é louco, mas a recepcionista o deixa entrar de qualquer forma. Ao entrar, Kogurashi e Yuna trocam de roupa para seus trajes de banho e eles perguntam o que as pessoas fazem em um encontro.
já que é a primeira vez que ele tem a chance de sair com uma garota. Eles observam o que os outros estão fazendo e Kogurashi exige o mesmo para os garçons, mas eles continuam dizendo a ele que os pacotes não são para perdedores solteiros, mas para casais, deixando-o terrivelmente chateado. No entanto, eles recorrem aos escorregas aquáticos, já que isso não precisa de casais. Yuna vai primeiro enquanto Kogurashi a segue, mas a proteção dela de repente voa, enquanto milagrosamente ela fica em cima dele, deixando ambos envergonhados até que ele desmaia de tanto pensar. Mais tarde naquela noite, eles tomam um banho na sauna, mas Kogurashi luta para manter seu Magnum. Yuna, percebendo que ele estava inquieto o tempo todo, diz a ele que, mesmo tendo sempre desejado sair para um encontro e ter gostado disso, quer voltar, mas com ele sendo ele mesmo. Alguns dias depois, esse cara, Genshiru, que pensa que é Tengen, começa a pegar mulheres porque acha que elas estão interessadas nele. No entanto, seu subordinado chamado Oborus diz a ele que essas garotas não são poderosas o suficiente para ser sua esposa. Ele precisa de alguém como Nezuko com um toque de ousadia. Kogurashi acorda e encontra-se novamente em uma posição comprometedora com Yuna. Ele tenta se afastar antes que ela acorde e o jogue longe, mas percebe que sua perna está dentro da calcinha dela, deixando-o pensando em como foi parar ali. Nesse momento, Yuna acorda e fica imediatamente envergonhada, jogando-o longe novamente. Depois disso, ela se sente péssima e pensa em pular pela janela por sempre dificultar as coisas para Kogurashi. No entanto, ela vai dar-lhe um pouco de molho enquanto ele come para apaziguá-lo. Depois de tagarelar por um tempo, ela diz a Koyuzu para se preparar para ir em sua primeira tarefa, na qual ela irá acompanhá-la. Mais tarde, enquanto eles retornam da tarefa, Genshiru vê Yuna e percebe que encontrou a garota certa para montar seu dragão. Ele se aproxima dela imediatamente e diz que quer torná-la sua noiva. Mas Yuna fica envergonhada e seu poder de poltergeist entra em ação imediatamente, jogando Genshiru no rio. No entanto, isso só o deixa feliz porque ele está procurando alguém poderoso com grandes atributos. Ele imediatamente ativa uma estranha onda de poder que o suspende no ar e seca suas roupas instantaneamente, chocando-os. Ele leva Yuna à força, dizendo que a tornará sua noiva, mas ela objeta. Ela então tenta se libertar com a habilidade Poltergeist novamente. Koyuzu tenta ajudar, dizendo que Yuna já é a noiva de Kogurashi, já que eles fazem atividades fora de cena todas as noites, chocando Genshiru. No entanto, ele não deixa a Yuna, e diz que vai ensinar uma lição para aquele cara por ser travesso com a noiva dele. Eles então abrem um portal e se dirigem a ele enquanto Koyuzu se sente impotente e inútil. Ela tenta lutar usando sua magia de folhas, mas Oboro a contra-ataca. Koyuzu diz a Oboro que Kogurashi virá salvá-la, mas Oboro responde que seu mestre é o deus dragão negro do lago Hyuga, e que Kogurashi não é páreo para ele. Logo, eles desaparecem com Yuna, deixando Koyuzu em lágrimas. Koyuzu encontra Kogurashi e Sagiri no caminho de volta e relata tudo o que aconteceu. Kogurashi imediatamente se prepara para ir até lá e Koyuzu se oferece para ir com ele. Enquanto isso, Sagiri lhe diz que o deus dragão negro é classificado como um deus porque é um inimigo muito formidável para ser derrotado pelo clã Hyuga. No entanto, Kogurashi não sabe nada sobre deuses e insiste em ir de qualquer maneira. Vendo sua resiliência, ela diz que também irá com ele. Não como uma ninja Hyuga, mas como amiga de Yuna. Enquanto isso, no castelo Hyuga, Oboro aparece com algumas enciclopédias sobre as regras para se tornar uma esposa adequada, surpreendendo Yuna, que percebe que esses caras não estão de brincadeira. Ela diz a ele que não ama Genshiru, mas Oboro pergunta se isso é por causa do cara já tê-la virado de cabeça para baixo. No entanto, ela revela que só causou a Kogurashi mais dor do que prazer, e pode ser o azar em sua vida. Oboro aproveita isso, dizendo que ela deveria considerar se casar com Genshiru para que Kogurashi possa ter a melhor vida livre de seus problemas. Ao chegar ao castelo, Kogurashi e Sagiri planejam como resgatar Yuna, e decidem que Sagiri se infiltra para salvá-la, enquanto ele tenta distrair o deus dragão negro. Sagiri rapidamente veste uma roupa justa, revelando todos os seus tesouros, fazendo Kogurashi perder um pouco a cabeça. No entanto, ele mantém o foco por causa da missão, e ela lhe diz que a capa a protegerá de sofrer danos sempre que for atingida. Depois eles partem imediatamente com Sagiri, indo em direção ao quarto de Yuna, enquanto Kogurashi entra corajosamente pelo portão, chamando Genshiru e exigindo que Yuna seja liberada para ele. Mas eles o capturam e o levam para o chefe deles. Enquanto isso, Sagiri se dirige para Yuna, sem saber que Oboro está lá com ela. Kogurashi começa a conversar com Genshiru e pergunta se ele realmente planeja se casar com um fantasma, e o cara responde que não discrimina mulheres. Ele as ama de todos os tamanhos e formas. Então, ele pergunta ao Kogurashi se é verdade que já fez algumas coisas travessas com Yuna antes. Percebendo que a ideia o irrita, Kogurashi pensa em explorar isso para ganhar mais tempo, e responde que ele e Yuna fazem exercícios intensivos de quadril todos os dias, 2 vezes aos domingos, deixando Genshiru muito ciumento.
Enquanto isso, Sagiri entra no quarto de Yuna e o idiota começa a falar como se tivesse todo o tempo do mundo para salvá-la. Ela de repente é atingida por Oboro, que fica impressionado por ela estar usando uma barreira de roupas espirituais para absorver o dano. Vendo isso, Yuna rapidamente diz a Koyuzu para fugir, e enquanto Sagiri tenta revidar, Oboro bate muito forte nela. Então ela leva as duas até Genshiro e diz a ele que pensou que Genshiro poderia estar interessado em se casar com Sagiri também, já que ela tem grandes poderes espirituais e seios grandes. Quando o deus culto vê os seus movimentos em ação, ele imediatamente lhe concede um passe. Enquanto isso, ainda explorando o ciúme de Genshiro, Kogurashi diz que ele e Yuna até mesmo fazem isso no chuveiro, deixando-o muito bravo. Ele se aproxima e acerta um soco que faz o cara perder os sentidos. No entanto, as algemas que prendiam suas mãos se quebram no processo e ele avisa Genshiro para libertar as duas garotas ou ele as levará para casa à força. Genshiro ri da piada, dizendo que ele deve ser o próximo Kevin Hart. Ele então diz que mal pode esperar para montar as duas garotas até a lua na noite de núpcias, deixando Kogurashi bravo. Então ele diz que pode resolver isso e parte para cima dele com um soco que o manda para a lua. Kogurashi revela que uma vez foi possuído pelo fantasma de um médium espiritual muito poderoso, o que o forçou a ser seu discípulo. No entanto, graças a isso, adquiriu a força para derrotar aquele mestre. Ele acrescenta que a única coisa que ele não pode socar são mulheres. Todos ficam chocados que ele realmente poderia derrotar o Deus Dragão Negro e os subordinados pensam em fugir. Entretanto, Oboro se lembra de sua promessa à mãe de Genshiro de ajudar o clã Hyuga a se tornar mais forte e diz que irá lidar com isso. Ela imediatamente libera seu poder e Kogurashi reage com seus poderosos socos, com os quais Oboro tem cuidado, ou seria vaporizada em um golpe. Logo ele percebe que ela é uma menina e muda de ataque para apenas defesa. Oboro tenta aproveitar isso, e ao tentar desferir um golpe brutal com sua espada, Nanako de repente agarra a espada com a mão nua, chocando-a ao ver que é outra garota forte. Nanako ordena que parem a luta e voltem para casa, mas Oboro afirma que isso não vai acontecer, pois todas se tornarão noivas de Genshiro. Kogurashi tenta falar, mas ela o cala, e diz que ele também. No entanto, Kogurashi sugere que resolvam isso sem ter que lutar, mas Oboro não vê essa possibilidade, então ele diz a ela que tem a estratégia perfeita em mente. Vários minutos depois, Genshiro acorda e Oboro lhe diz que ele realmente derrotou Kogurashi, surpreendendo-o porque a última coisa que ele se lembra é de ter levado... Mas ela diz a ele que a luta deve ter causado um problema de memória. Em seguida, ela aponta para Yuna e Sagiri, que estão disfarçadas para parecerem que estão ascendendo ao céu após se sentirem realizadas por ele ter se apaixonado por elas à primeira vista. E de alguma forma, o idiota acredita e aceita que ele não deve estar destinado a ter uma esposa fantasma. Yuna diz a Kogurashi que uma parte dela queria ser a noiva de Genshiro, e ele imediatamente pensa que isso deve ser o seu arrependimento persistente. Mas ela diz não, revelando que considerou isso porque só lhe trouxe dor. No entanto, ele diz que não se importa e promete fazê-la feliz. Enquanto isso, percebendo que Kogurashi é mais forte que seu mestre, Oboro jura derrubá-lo por todos os meios. No dia seguinte, Kogarashi acorda com a mão segurando firme um melão. Ele fica chocado ao perceber que é de Oboro e se pergunta como diabos ela chegou aqui. Ela então lhe diz que quer ter um filho com ele, um forte guerreiro, pois isso é o melhor para o clã dela, chocando Kogarashi e Yuna. Durante o final de semana, Chiaki decide visitar a infame pousada assombrada Uradi, já que Yuna pediu para ela vir e ela está animada por finalmente poder ver como Yuna e Kogarashi ficam no mesmo quarto. Ao abrir a porta principal do Inn, ela encontra inesperadamente Kogurashi e uma garota estranha envolvidos em algum programa de treinamento para ter filhos, o que a choca. Oboro imediatamente se levanta para sair, já que seu plano foi interrompido. Enquanto isso, Koyuzu aparece naquele momento e vem receber Chisaki. Os outros aparecem para dar as boas-vindas à nova hóspede também, mas ao ver como Chisaki está vestida de forma tão fofa, Sagiri percebe o quão feia e inútil se sente. Kogurashi logo sai para trabalhar e diz que talvez não volte naquela noite porque precisa trabalhar para ganhar dinheiro e comprar um novo uniforme. Mais tarde no restaurante, eles pedem para Chisaki ficar para a noite. E ela se junta a Nakai para preparar alguns pratos italianos que animam Yaya novamente. Durante o banho, as garotas falam sobre como Chisaki é atraente, o que significa que ele deve ser popular entre os garotos. Ao ouvir isso, Oboro se aproxima dela para pedir conselho sobre como derrotar Kogurashi. Mas Chisaki responde que não sabe, pois nunca fez isso antes. No entanto, ela acrescenta que, com certeza, sabe que Oboro não pode conquistá-lo forçando-se sobre ele, por mais que goste dele. Oboro responde que ela não gosta dele, mas só quer que ele seja o pai do seu filho, chocando-a, e ela leva isso para o lado pessoal, dizendo que ela não deveria estar fazendo isso. Mais tarde naquela noite, Yuna, Chisaki e Koyuzu se preparam para dormir no mesmo quarto,
E após desperdiçarem muito tempo de tela com conversa fiada, elas finalmente dormem. Enquanto isso, Chisaki tem dificuldade para dormir por alguma razão que só ela sabe. E enquanto ela pensa no fato de que ela, Kogurashi e Yuna dormem no mesmo quarto, Yuna de repente começa suas ginásticas na cama, deitando-se sobre Chisaki que não pode vê-la. Chisaki faz algumas pegadas acidentalmente antes de ajustar Yuna corretamente. No entanto, logo fica embaraçada ao perceber que Yuna deve ser tão solta assim sempre que dorme com Kogurashi. Alguns momentos depois, Kogurashi retorna do trabalho, mas como está muito exausto, ele apenas vai para a cama sem perceber que eles têm companhia, o que deixa Chisaki muito vermelha. Alguns momentos depois, Kogurashi vira o rosto para ela e ela decide sair da cama antes de ficar ainda mais tentada. No entanto, Yuna agarra ainda dormindo e começa a acariciar, fazendo-a se perguntar o que está errado. Ela cai de peito no rosto de Kogurashi e enquanto tenta rapidamente se levantar antes que fique ainda mais caótico, o irmão agarra sua calcinha. Neste momento, a pequena Koyuzu acorda e vê 2 melões balançando diante dela. Ela decide maximizar o sonho, de repente enterrando um dos melões na boca. Chisaki pula imediatamente, mas acaba sentando no rosto de Kogurashi, acordando, e ele se pergunta o que está acontecendo aqui no estilo Looney Tunes. No entanto, ele se levanta para cobri-la adequadamente, mas ao tentar voltar para a cama, Obaro entra de repente para algo rápido. Mas ele recusa, dizendo que só quer fazer isso com a pessoa que ama e que o ama de volta. Ela se levanta e sai, dizendo que vai esperar até que ele se apaixone por ela. No dia seguinte, enquanto Chisaki se prepara para partir e cumprimenta todos, ela deixa um bilhete para Yuna dizendo a ela para ter cuidado com a forma como se agarra às pessoas quando está dormindo, ou algum dia Kogurashi pode simplesmente brincar, a envergonhando. Na semana seguinte na escola, o professor anuncia que haverá uma escola à beira-mar na próxima semana e eles estão autorizados a usar qualquer traje de banho de sua escolha, o que empolga todos os alunos. No entanto, Sagiri se pergunta o que fazer nessa situação, já que ela só tem aventais como traje de banho. Ela decide usar assim, mas percebendo sua preocupação, Urara diz para ir com ela comprar um novo moderno porque não quer parecer que limpa o oceano para viver quando os outros colegas estão olhando. Urara então diz a ela para garantir que traga Kogurashi para que ele possa revisar suas fotos do ponto de vista de um homem culto. E isso a deixa muito tímida, pensando em como vai conseguir fazer isso. Ela depois fica na entrada dele, pensando no que dizer para não parecer que está convidando-o para um encontro. Ele de repente sai do quarto e ao vê-la, pergunta o que aconteceu. Ela tenta pedir diretamente para ele acompanhá-la, mas fica tão envergonhada que diz que precisa da ajuda dele para caçar um Yukai de maiô. Ele a segue imediatamente e quando se encontram com Urara, ela joga junto com a ideia de Yukai. Chegando na loja, eles começam a experimentar diferentes maiôs, o que faz Kogurashi se perguntar como isso se relaciona com Yukai. Mas Urara o convence dizendo que precisam agir o mais normal possível para evitar chamar a atenção do Yukai. A ideia compra isso, e Sagiri experimenta diferentes biquínis, pedindo a opinião dele. Mesmo que ele diga que está bonito, Urara os rejeita dizendo que ela precisa parecer uma verdadeira vilã em uma plataforma do OnlyFans. No provador, Sagiri sente-se relutante em usar o que a amiga sugere, mas Urara imediatamente agarra seus balões e começa a abalá-los dizendo que precisa mostrar os enormes melões ao mundo. Sagiri entra no clima rapidamente e ambas caem no processo. Ao ouvir isso, o inocente Kogurashi rapidamente abre a cortina para ver se é o suposto Yukai, apenas para encontrar as duas meninas se comportando mal. Mais tarde, Kogurashi percebe que toda a história do Yukai era mentira, e então diz a Sagiri que ele ainda a teria acompanhado nas compras mesmo que não fosse sobre o Yukai, porque também está ansioso pela escola na praia. No dia da escola à beira-mar, todos chegam à praia e trocam para seus diversos biquínis. Enquanto se divertem no oceano, começam a falar sobre um Yukai rumoroso, que de repente sequestra pessoas. Nesse momento, eles de repente sentem alguns tentáculos viscosos agarrá-los da mesma forma que Didi agarra seus discípulos. Kogurashi e Sagiri imediatamente começam a se atacar, mas o Yukai continua se regenerando. Então eles raciocinam que precisam atacar a fonte real que está a cerca de 300 metros abaixo. Kogurashi diz a eles para deixarem com ele e mergulha na água como o Aquaman, surpreendendo a todos porque nenhum humano deveria ser capaz de mergulhar tão fundo. No entanto, Sagiri diz que ele é ele mesmo. Kogurashi logo derrota o monstro com um soco, salvando a todos. Depois disso, as garotas tentam contar aos outros alunos sobre o que aconteceu, mas todos acham que Kogurashi conseguiu fazer uma lavagem cerebral. Chisaki e sua amiga sentem algo sobre isso e se aproximam dos outros para dizer que querem que todos os estudantes acreditem que Kogurashi é um médium espiritual para que possam dar a ele os créditos que merece.
Concordando com isso, eles elaboram um plano para que Urara e Sagiri conjurem um monstro durante a atividade de teste de coragem desta noite, que Kogureshi derrotará diante de algumas testemunhas, e, em seguida, eles divulgarão a todos. Isso parece um plano legal até aquela noite quando um monstro real aparece de repente na floresta enquanto eles o executam, assustando todos. Alguns minutos antes do monstro aparecer, esses dois tolos feios estão andando na floresta desejando estar emparelhados com Chisaki. Eles chegam a uma pedra e um deles a chuta, liberando imediatamente um monstro que estava selado ali há muito tempo. O monstro então tenta esmagá-los com seus dentes, mas Kogurashi subitamente intercepta e o monstro morde seu braço, chocando a todos. O monstro então diz que já que Kogurashi ofereceu seu braço voluntariamente, ele pode muito bem apenas arrancá-lo. No entanto, ao morder forte o braço dele, seus dentes começam a rachar, surpreendendo o monstro. Kogurashi então pergunta aos feios tolos se derrubaram a pedra e eles concordam sobriamente. Nesse momento, Kogurashi se ajoelha e pede desculpas ao monstro por tê-lo acordado do sono. Ele diz aos dois caras para se juntarem a ele e o monstro. Percebendo que Kogurashi é muito mais forte do que a mulher que o selou na pedra, decide voltar a ser selado calmamente em vez de lutar com ele. Todos ficam surpresos que Kogurashi não teve que lutar e os dois caras pedem desculpas a Kogurashi por tê-lo subestimado o tempo todo. Mais tarde naquela noite, após uma intensa batalha na sauna entre as garotas, elas encontram Kogurashi e esse cara que de repente pergunta se podem ir ao quarto delas mais tarde para um momento freaky. As meninas inicialmente rejeitam a ideia estúpida, mas logo decidem dar uma chance quando Yuna lhes diz que sempre quis ter a experiência de alguns garotos entrando sorrateiramente no quarto das garotas. Enquanto as garotas jogam cartas no quarto, elas se perguntam como Kogurashi e seu parceiro entrariam, já que há dois professores na entrada observando. No entanto, Kogurashi de repente aparece na janela carregando o outro cara, e elas se perguntam como ele fez isso. Ele revela que uma vez foi possuído pelo espírito de um escalador profissional que lhe ensinou a escalar. Todos começam a jogar até que, de repente, ouvem um professor se aproximando e rapidamente se escondem debaixo dos futons, fingindo estar dormindo. O professor entra e começa a inspecionar o quarto, enquanto Sagiri, Chisaki e Yuna se apertam no mesmo futon com Kogurashi. O mano se pergunta por que esse fantasma ruim está se escondendo quando ninguém a vê. Mas a Yuna está ocupada pressionando seus airbags contra o peito dele, deixando o rosto dela vermelho como ketchup. Ela quase espia apenas deitada sobre ele, o que levanta a suspeita do professor, mas Kogurashi rapidamente a segura antes que ela derrame como uma fonte. No entanto, ela fica mais quente lá embaixo e seu poder de poltergeist começa a levantar todos no ar. Em uma fração de segundo, Kogurashi agarra seu amigo e eles saem. Na semana seguinte, após a escola à beira-mar, Kogurashi, Sagiri e Yaya começam a estudar para um teste e Oboro de repente entra para desenvolver algum enredo nas costas de Kogurashi, chocando-os. Depois, ela encontra Koyuzu, que dizem ser conhecedora de feitiços, e pede que ela faça uma poção do amor para usar em Kogurashi. Enquanto isso, Nonko aparece na sala de estudos parecendo suspeita e com um pirulito na mão, que ela começa a lamber até o creme cair no seu Vale do Silício. Yuna termina de preparar o parfait para o grupo de estudos, e ao levá-lo para eles, Koyuzu e Oboro a interceptam oferecendo ajuda. Koyuzu então adiciona a poção do amor a um dos parfaits, e pede a Oboro para ficar de olho nele, assim ela sabe qual dar para ela, alvo. No entanto, enquanto ela se dirige para lá com eles, Nonko de repente pega um e tenta comer, mas ela consegue convencê-la a devolver. Ao chegar na sala de estudos, percebe que os parfaits foram trocados, e sem saber qual é qual, serve o parfait esperando ter dado o correto para Kogurashi. Vários minutos depois de o parfait ter sido consumido, Sagiri de repente começa a agir de forma suspeita e eventualmente senta-se no colo de Korogashi para mostrar-lhe seus tesouros, fazendo Oboro perceber que ela tomou a poção do amor. O efeito logo passa e Sagiri fica envergonhada por ser a culta desta vez, não Kogurashi. Ela vai se esconder em seu quarto e enquanto Kogurashi vai tirá-la de lá, Oboro lembra das palavras de Koyuzu de que a poção do amor não funcionará de todo se a pessoa afetada não tiver pelo menos algum afeto pela outra pessoa. Alguns dias depois, Nonko, Kogurashi, Oboro e Yuna vão de férias patrocinadas por Nonko como uma celebração por ter concluído seu trabalho mais cedo desta vez. Durante o tempo na praia, Kogurashi começa a dar uma massagem neural nas garotas, e na vez de Yuna, ele acidentalmente escorrega a mão dentro de sua calcinha, deixando-a envergonhada. E lá vai ele pelo céu novamente, no entanto, enquanto está no ar, ele vê um estranho fantasma parado em um cabo. De volta à casa de férias, Nonko conta a Kogurashi que há uma lenda sobre o fantasma que ele viu no cabo, surpreendendo-o. Ela revela que é uma triste história de amor que aconteceu há muito tempo sobre uma garota que tentou fugir com seu verdadeiro amor porque seus pais estavam planejando um casamento arranjado para ela.
Os dois amantes haviam planejado se encontrar no cabo, mas o rapaz nunca apareceu porque morreu em um acidente enquanto dirigia para encontrá-la. Ao ver isso, a garota se jogou no oceano atrás dele, pois preferia morrer com ele do que viver neste mundo solitário e miserável. No entanto, até agora, seu espírito continua a acenar na capa para que ele a busque. Kogurashi pensa que isso deve ser o apego restante da dama, e quando olha para Yuna, percebe que ela está triste, então decide ajudar a estranha dama a encontrar seu amado. Eles vão imediatamente para a capa para encontrar a garota que se apresenta como Amy. Eles perguntam a ela onde podem encontrar o namorado dela, e ela aponta para o outro lado onde ele bateu. Eles então perguntam por que ela não foi encontrá-lo, já que ela sabe onde ele está, mas ela responde que está presa à capa. Yuna e Kogurashi encontram o cara e a Suíça, para perguntar se ele também está preso aqui, e ele diz que tem medo de encontrá-la, porque ela não é diferente do Hulk quando está com raiva. E a Suíça se arrepende de ser a razão pela qual seu amor morreu e não consegue enfrentá-la assim. Ao ouvir isso, Kogarashi avisa que ele deve encontrá-la ou eles se tornariam espíritos malignos se ficassem por aqui por muito tempo. Bro desiste e começa a voltar para casa. Os dois amantes parecem não ser pessoas sérias. No entanto, Yuna faz um discurso motivacional nível TED Talk, incentivando a voltar. Então Kogarashi surge com outro plano e diz a Yasuhisa que ele terá que realizar uma ascensão forçada a Yumi, antes que ela se torne um espírito maligno. Por causa disso, Yasuhisa toma coragem para encontrar seu amor, mas Amy o recebe com uma série de golpes que só Mike Tyson conseguiria, chocando os dois especialistas em resolução de conflitos que os observam. Logo eles se reconciliam e ascendem lindamente ao céu, deixando Yona animada. Enquanto isso, Kogurashi se sente desanimado por não ter descoberto quais são os arrependimentos persistentes de Yona, mesmo tendo vivido com ela por um tempo. Ele a pede para contar sobre sua vida anterior antes de morrer, mas ela responde que não consegue se lembrar de nada do seu passado. Tudo o que consegue recordar é de repente acordar na pousada uma manhã, onde conheceu Nakai. Enquanto isso, Nanoko e Oboro se perguntam o que os dois estão fazendo lá fora tão tarde. No entanto, eles estão impressionados que Yona está em um nível diferente de outros fantasmas, e deduzem que ela deve ter sido uma médium espiritual muito poderosa em sua vida anterior. Yona finalmente diz a Kogarashi que está feliz por todos os amigos que fez na pousada, e que arrependimento persistente ela poderia ter além disso. O fim. Se você assistiu até aqui, você é um verdadeiro G e merece um enredo quente e emocionante. Dê um like neste vídeo se você gostou, e se quiser outro resumo como este, sugerimos que você assista este vídeo agora.